Pessoal, o nosso bate-papo de hoje é sobre o aquecimento global, a COP26, e vai ser aqui embaixo do pé de acerola, nesse banquinho aqui, ó, que a Miriam fez, com dois pedaços de madeira que eu consegui aqui no condomínio, que ia ser jogado fora, de uma obra que teve, e com essa tábua também que um vizinho ia jogar fora. Então venha conosco nesse papo aí sobre aquecimento global e COP26. Olá, caríssimos, eu sou Cristiano Peixoto e você está no canal Conversando sobre Educação Ambiental. Aqui embaixo do nosso pé de acerola, como você já viu aí em outros vídeos, nós vamos bater um papo sobre a COP26, né? O que você pode fazer também para ajudar a questão do clima, o que os governantes estão tentando fazer, como fazer, né? Vamos bater esse papo até o final e você é nosso convidado. Convidado também para se inscrever aqui no canal, né? Você que chegou agora, já se inscreva logo. Você que já tem vindo aqui no nosso canal também, não deixe de se inscrever, de compartilhar com as outras pessoas. Aqui nós falamos várias ações que podem ser feitas, desde os tomadores de decisão até você na sua casa também. Então hoje nós vamos falar disso. Quais são os problemas do aquecimento global, quais são as ações que os governantes podem fazer, e fique até o final porque você vai ver o que você pode fazer também. Muito importante cada um de nós fazermos a nossa parte, como a gente vem sempre falando aqui, né? E o objetivo da COP26, né, que está sendo realizada, começa hoje, dia 31 de outubro de 2021, e vai até 12 de novembro, que está sendo realizada lá em Glasgow, na Escócia, né? Isso é importante, reunindo aí quase 200 países, né, 196 países. O Brasil está com a segunda maior delegação nesse evento, né? Então a gente tem uma importância ambiental a nível mundial muito grande e cada um de nós precisamos ter a nossa responsabilidade, né? Seja na cobrança aos governos, seja na cobrança à sua família, ao seu modo de agir, né? Então vamos lá, cada um fazer a sua parte. Entre os objetivos, pessoal, da COP26, né, essa discussão toda sobre a questão climática, é reduzir as emissões de gases estufas, dos gases que promovem o aquecimento global, né? Isso é um dilema muito grande, porque está relacionado à economia, ao desenvolvimento socioambiental, né? Então a gente precisa achar um meio termo. E essas discussões, como a COP26 e outras reuniões a nível global, são extremamente importantes. Alguns avanços já aconteceram, mas outros precisam acontecer também. Então, é para discutir e, principalmente, tirar ações para que a gente consiga realmente reduzir. E o objetivo é, até 2050, reduzir, não deixar aumentar, reduzir o aquecimento, mas não deixar chegar a 1,5 graus, a 2 graus a mais do que é hoje, porque senão muita coisa ruim vai continuar acontecendo e vai agravar, né? Como tempestades, desertificação, né? Poluição. Isso é muito ruim. Isso afeta todos nós, né? E um dos principais vilões, né, desse aquecimento global são os combustíveis fósseis. A queima dos combustíveis fósseis, né? Quando a gente coloca lá gasolina, diesel, para o deslocamento, né, nos veículos, seja em ônibus, caminhão, nos carros, né? Essa é a principal fonte de gases por efeito estufa, né? Queima lá vai CO2, que é o gás carbônico, vai alguns gases de enxofre também. Isso acaba também contribuindo com chuva ácida, né? Então são vários problemas a partir da queima de combustíveis fósseis. E aí a gente tem várias outras alternativas, como tem sido desenvolvido pela academia, com algumas já estão em prática, por exemplo, os carros elétricos, né? Isso tem ajudado bastante, mas ainda está no início, ainda é uma tecnologia um pouco mais cara e a gente precisa aumentar a produção desses veículos elétricos. Eu me lembro quando eu era pequeno, né? Eu morava em São Paulo e vi os trólebus, né? Aqueles ônibus que andavam lá agarrado lá nos fios elétricos. Eu achava aquilo incrível. Isso já tem muito tempo, né? E a gente em algum momento perdeu essa tecnologia, mas agora é preciso que a gente avance nesse sentido. Então, pessoal, o Brasil tem um grande desafio, né? Nós nos comprometemos lá no Acordo de Paris, também nesses grandes eventos, de reduzir em até 37% as emissões de gases estufas até 2025.
e 43% até 2030. É possível, se cada governante fizer a sua parte, se cada um de nós fizermos a nossa parte, e zerar, equilibrar a quantidade de produção e de sequestro de carbono até 2050, o Brasil ser carbono neutro, não produzir mais do que conseguir captar, né? Então é um desafio muito grande, mas a gente ainda tem muitas fontes de emissão de gases de estufas, né? Como as queimadas, as derrubadas, né, de matas, a poluição a partir dos lixões, né? Pasmem, o Brasil hoje, com mais de 5.500 cidades, nem 3.000 cidades têm os aterros sanitários, ainda está o sistema de lixão em mais de 2.000 cidades. Isso é ruim, por quê? Porque a decomposição daquela matéria orgânica ali, anaeróbica, né? A decomposição anaeróbica, vai produzir metano, e esse metano vai, né, chegar em algum momento, ele chega para a atmosfera, e o gás metano, o CH4, ele é mais estufa do que o CO2, por exemplo, né? E os lixões não têm sistema de queima, ou alguma usina que possa produzir energia a partir da queima desse combustível, né, ligado a ele. Então polui o ambiente, tanto a atmosfera como o chorume, né, que acaba chegando ao solo e contaminando os lençóis também. Então a gente ainda tem isso. A gente tem a emissão, como eu falei, né, pelos veículos ainda que utilizam combustíveis fósseis. A gente tem a emissão do esgoto que não é tratado, e aí também uma decomposição pode mandar CO2 e metano para a atmosfera. Então o nosso desafio ainda é muito grande, né? A gente tem que investir em saneamento, investir em tecnologia socioambiental, tecnologia ambiental, e o Brasil tem esse desafio e tem esse potencial para isso, né? De investir em energias renováveis. Nós ainda temos um grande caminho, mas nós podemos fazer isso também. E o Brasil, pessoal, se comprometeu até 2030 de zerar o desmatamento ilegal. Mas acontece que zerar esse desmatamento ilegal não é regularizar o que está ilegal, né? É você fazer um controle do que pode ser desmatado, o que não pode, recuperar as áreas degradadas, recuperar as áreas que foram impactadas, né? Essa é uma força que o Brasil tem e tem que fazer e deve fazer, né? E a gente acaba também tendo muitas queimadas. Quando você queima uma árvore, quando você queima umas folhas, quando você queima uma grande área, e até lixo mesmo, você está mandando para a atmosfera CO2, outros gases poluentes. Então a gente está acabando contribuindo. Hoje a Amazônia, por exemplo, acaba contribuindo mais com o CO2 por conta das queimadas do que ela consegue capturar, né? Para ter uma ideia, o Brasil desmatou, né, queimou e desmatou mais de 1.200 quilômetros quadrados só em setembro desse ano, de 2021. É um recorde, a nível de 10 anos é um recorde. Isso dá mais de 4.000 campos de futebol por dia. Isso é maior do que a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, olha o que a gente vem fazendo, né? Precisa de urgente mudar essa situação, né? E quando a gente fala de Amazônia, precisamos proteger. A gente está sempre em evidência a Amazônia, porque é, né, a maior mata do mundo, o maior ecossistema, né, o maior bioma com vegetação. Mas a gente no Brasil, que é um país continental, não podemos esquecer dos outros biomas também, né? A gente tem uma grande agressão desde a época da invasão do Brasil pelos portugueses, holandeses, franceses, né, espanhóis. A gente tem um grande problema também na Mata Atlântica, que foi reduzida demais. A gente precisa dar atenção à Mata Atlântica, assim como a Caatinga, o Pantanal, os Pampas, né? Tudo precisa ser preservado, né? O Cerrado, tudo a gente precisa preservar, todos os nossos ecossistemas. Dar atenção à Amazônia é muito importante, a gente precisa cada vez mais, mas não podemos nos esquecer dos outros ecossistemas, né? A atenção às vezes fica muito focada ali, Pantanal, Amazônia, mas não nos esqueçamos dos outros ecossistemas que precisam ser igualmente preservados, né? Falando agora com relação à indústria, a indústria ainda manda também muito, contribui bastante com o aquecimento global, né, pessoal? A gente vê lá as chaminés das indústrias, mesmo tratando, filtrando os gases, ainda tem muita emissão para a atmosfera, e esses gases também acabam contribuindo com o aquecimento global,
né? E a gente já vem desenvolvendo tecnologia para diminuir essas ações, mas precisa elevar ainda mais, tendo mais, inclusive, fiscalização dos órgãos ambientais, né? Nas indústrias, nos licenciamentos ambientais. Isso é importante, né? É uma questão de sobrevivência, da gente ter menos poluição no ambiente, seja atmosférica, seja da água, dos corpos hídricos, seja no solo, né? Outra fonte de emissão também para a atmosfera, né, de gases estufas, é a agricultura. O manejo da agricultura, agrotóxico em excesso, né? Tudo isso acaba também emitindo muitos gases para a atmosfera, contribuindo com o aquecimento global, né? Hoje a gente já tem tecnologia, quero aqui até mandar um abraço para o pessoal da agricultura sintrópica, né? Desenvolvido lá pelo Ernest. Quem tem dúvida aí, quem ainda não conhece, procura lá alguns vídeos no YouTube, tem lá falando da agricultura sintrópica, da agroecologia, né? Que é você plantar, como você já viu aqui no nosso quintal, né? Que é um embriãozinho de um processo agroecológico, onde você faz o consórcio de várias espécies, cada uma contribuindo, e o próprio adubo é natural, gerado lá pelas minhocas, pelos gongolos, pela decomposição, né, natural da matéria orgânica morta gerada no próprio sistema. Ou seja, temos tecnologia, né? E se não tiver, nós temos a academia, que é extremamente, hoje, com capacidade para desenvolver. Um outro problema, pessoal, é que a nossa principal matriz energética no Brasil é a hidrelétrica, produção de energia elétrica a partir, né, das hidrelétricas. Antes pensava-se que ela não causava uma poluição, mas na verdade causa sim. Tem um impacto socioambiental de quando você constrói uma barragem, né? Acaba pegando algumas cidades, isso é um problema sério. Quando não pega a cidade, o local que vai formar o lago ali vai inundar, provavelmente, matas. Então, você tem um aporte de matéria orgânica grande, você tem um impacto de tirar as pessoas das suas áreas, né, que estavam acostumadas, você tem um impacto também nos animais da região, e quando você cria uma barreira num rio, essa água vai acumulando e ela sobe, né, aumenta a coluna d'água dela. E toda a matéria orgânica que vai sendo gerada aqui a partir das microalgas, das algas, né, porque você está com o ambiente mais parado, e aí esse material vai morrendo, vai indo para o fundo, se junta também ao que já foi inundado ali de matéria orgânica, e como no fundo não chega ao oxigênio, a decomposição é anaeróbica, e aí produz também metano. Quando a água passa lá, né, para a produção de energia, ela é tirada de uma parte mais de baixo, e aí acaba disponibilizando esse metano para a atmosfera, que é um gás estufa. Então a nossa matriz energética não é não poluidora, é poluidora também da atmosfera. Então a gente precisa realmente investir e começar a fazer essa transição energética, transição de matriz energética, seja para energia solar, energia eólica, né? A gente tem várias matrizes, energia das ondas, a gente tem várias outras alternativas. É suficiente no momento para abastecer todo o país, todo o planeta? Ainda não. Mas ou a gente muda, ou a gente vai continuar aumentando o sofrimento em função das agressões voltadas para a gente mesmo, né? E aí o que acontece? Eu separei aqui alguns problemas do aquecimento global. Por exemplo, o derretimento de geleiras. Quando o planeta aquece, as geleiras, né, dos polos começam a derreter. E qual o problema disso? O mar eleva e muitas cidades, muitos países, que inclusive são ilhas, podem desaparecer. Olha o impacto socioambiental disso, né? Populações de seres humanos, de animais, de vegetais, territórios desaparecendo. A gente tem aqui no canal, mostra um pouquinho do que vem ocorrendo aqui em Atafona, em São João da Barra, que é a cidade logo aqui ao lado, na foz do Rio Paraíba do Sul, né? São vários motivos, entre eles também o aumento do nível do mar, né? Que vem causando erosão marinha.
além da diminuição do volume d'água, né, e do transporte de sedimentos que ocorre no Rio Paraíba, se o mar elevar, cada vez mais ele vai entrar para o continente, vai aumentar essa erosão, e não é só aqui não, é no planeta todo. Então o aquecimento global só tem coisa ruim, né? Outro problema também é a incidência de eventos climáticos. Quando você aquece, a gente está aquecendo o planeta, né? Pode aumentar as tempestades, os furacões, as chuvas, né, as inundações, tudo isso pode ser potencializado e aumentar. A gente tem visto aí tempestades fora de época, tempestade onde não ocorria antes, agora ocorrendo. Isso tudo tem a influência também do aquecimento global. É claro que não é só o aquecimento global, você tem os eventos naturais, mas eles podem ser, estão sendo potencializados pela nossa influência, aquecendo o planeta, né? Outra coisa que pode causar é a desertificação, né? Acaba que essa mudança climática também, ela pode ocasionar e vem ocasionando, não só no Brasil, mas em várias outras partes do planeta, a desertificação. Lugar antes que tinha mata, que tinha rios, que tinha uma vida, né, efervescente, hoje está ficando inóspito. Por conta de quê? Do aquecimento global. E quem que sofre mais com isso, pessoal? Os pobres, aqueles que têm menos recursos. É claro que todo mundo sofre, mas aquele que vai faltar água de qualidade para ele, aquele que não vai ter saneamento básico, aquele que não vai ter onde morar, né? Não vai ter onde ocupar para morar, né? Então não vai ter água, não vai ter ar puro, né? Não vai ter um alimento saudável para se alimentar. Os pobres acabam pagando mais, seja o país mais pobre, seja as pessoas mais pobres, mesmo que de um país mais rico, né? Então, acaba a conta chegando para aqueles que são mais pobres. É claro que, tomara que não, mas pode ser que chegue um tempo de você ter dinheiro e não ter o que comprar, não ter como comprar o seu alimento. Olha que coisa horrível, né? Então, espero que a gente não chegue nesse nível. E para isso, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. E com essas mudanças climáticas, várias espécies também estão sendo extintas, né? Cada ano são várias espécies extintas que comprometem a cadeia alimentar, que compromete o desenvolvimento dos ecossistemas, né? Se você tira um peixe de um rio, ele é extinto, ele compromete aquele ecossistema. Se você tira um animal de uma mata, ele é extinto, você compromete aquela cadeia produtiva, né, dos ecossistemas, ela é comprometida com a extinção de espécies, né? E como a gente já falou aqui algumas vezes, a gente está caminhando para a sexta grande extinção, e infelizmente promovida pelo bicho-homem, né? Olha que absurdo. A gente está acabando com a condição de vida do próprio bicho-homem na Terra também. Quando a gente fala assim, está acabando com os outros animais, está acabando com outras espécies vegetais, né? Mas a gente também já está no ritmo de extinção do próprio bicho-homem, né? E essa destruição dos ecossistemas, seja pelo aquecimento global, seja pela retirada de matéria-prima, seja pela poluição causada pelo bicho-homem, essa destruição do ecossistema, como fala, né? Um ecossistema, na verdade, está tudo interligado, né? Os biomas, os ecossistemas que compõem os biomas, está tudo interligado. E se a gente começar a pressionar muito esses ecossistemas, ele vai ter uma hora que não vai ter mais retorno. Não tendo retorno, ele vai extinguir algumas espécies. E se extinguir a espécie humana, os ecossistemas, eles têm milhares e milhares de anos para se recuperar, com a gente aqui ou não, né? Então, tomemos cuidado com relação a essa questão da autoextinção, inclusive. E nós temos alternativas? Claro que temos, nós temos várias alternativas. Primeiro, é o compromisso dos tomadores de decisão. E reuniões como essa da COP26, como foi a Rio 92, como foi o protocolo de Quioto, como foi o Acordo de Paris, como foi lá atrás, em 72, em Tbilisi. Eles precisam se organizar e, mais do que falar, é agir, né? Muitos países já têm feito essas ações nesse sentido, né? De os tomadores de decisão realmente investirem em alternativas
que poluam menos. O outro compromisso é o desenvolvimento de projetos ambientais, socioambientais, que sejam exequíveis, que consigam sair do papel e realmente virar política pública, política social, né, para que a gente consiga diminuir os impactos do aquecimento global e diminuir de fato o aquecimento global. Por exemplo, plantar árvores, recuperar áreas degradadas, né, não jogar efluentes nos corpos hídricos. O investimento em ciência e tecnologia ambiental também extremamente importante. A gente vem sempre falando de ciência, vamos ouvir a ciência, vamos patrocinar realmente a ciência, né? Seja para a saúde, seja para também as questões ambientais. Então, o investimento em tecnologia, em ciência ambiental é extremamente importante e as academias estão aí disponíveis para isso, né? E a gente precisa cada vez mais investir nesse sentido. Energia renovável, como a gente falou aqui, né? Também o investimento em energia renovável, colocar quem pode, né? Que ainda está num processo aí de ficar mais barato, energia solar na sua casa, na sua indústria, né? No seu condomínio, captação de energia eólica também, você pode fazer, energia das marés, energia das ondas. Então tem vários tipos, várias formas de captação de energia renovável, menos agressiva ao ambiente, com menos potencial de aquecimento global, né? Captação de água de chuva também é importante, você pode fazer inclusive aí na sua casa. A recuperação de áreas degradadas, como a gente já falou aqui, né? E como é uma cadeia produtiva mesmo, a gente tem que cobrar dos governantes, a gente tem que fazer a nossa parte e a gente pode começar uma micro-revolução, que é o que eu venho falando muito aqui no canal, é a micro-revolução dentro de casa. E o que você pode fazer dentro de casa? Separar o seu lixo corretamente e mandar, né, o que é reciclável para a reciclagem, o que pode ser reaproveitado, transformar a matéria orgânica em adubo natural, como você já viu aqui no canal, com a ajuda dos gongolos, com a ajuda das minhocas, né? Você vai estar evitando de mandar resíduo da sua cozinha para o aterro sanitário ou para o lixão e com isso gerar metano ou CO2, né? E você está gerando terra, você está gerando adubo. Olha que coisa espetacular, né? Diminuir o consumo de água em casa, diminuir o consumo de energia elétrica, né? Agora está doendo no bolso, mas mesmo quando não doer, a gente começar a ter essas práticas, né? Deixa eu ver, plantar árvores, produzir e plantar árvores, como você vê aqui no canal também, vários exemplos que a gente pode fazer isso. Não queimar folhas no seu jardim, nem galhos, nem lixo, né? Muita gente ainda tem essa prática, porque quando você queima, você está mandando ali gases para a atmosfera. Ah, mas é só um pouquinho. Você faz um pouquinho, seu vizinho faz um pouquinho, a cidade faz um pouquinho, o país faz um pouquinho, isso vira muito. Então, vamos fazer o contrário. Vamos cada um fazer o seu pouquinho, mas reciclando o seu pouquinho de resíduo, reciclando a sua matéria orgânica, plantando árvore, produzindo lá uma árvore que você, uma mudinha de árvore que você produzir por mês, como você vê aqui no canal, como pode fazer, né? Já é uma ajuda, já é uma micro-revolução. Então, cada um de nós tem o seu papel na diminuição do aquecimento global, da preservação do ambiente, né? A gente tem que cobrar os governantes, mas temos que fazer a nossa parte. Vamos ficar de olho que está ocorrendo agora, do dia 31, hoje, domingo, até o dia 12, a COP26, onde quase 200 países estão lá tomando as decisões para ver o que pode ser feito para melhorar o clima global. E você também fazer a sua parte. Muito obrigado. Você que chegou até aqui, não deixe de se inscrever, compartilhe com seus amigos, dá aquele like. Um grande abraço e saudações ambientais.